Olá, eu sou o Daniel, sejam bem-vindos ao canal. E na série EBD Aulas em Vídeo, vamos estudar a lição de número 1, que tem por título Escatologia, o estudo das últimas coisas. Nesse primeiro trimestre de 2016, vamos estudar o final de todas as coisas, esperança e glória para os salvos. Escatologia é um assunto muito importante, pois ele fala da vinda de Jesus, das profecias bíblicas. E esse assunto para os salvos, para a Igreja de Jesus Cristo, é um motivo de esperança. Porém, para os ímpios, as previsões bíblicas são aterradoras, porque a Bíblia diz, no Salmo de número 9, versículo 17, que serão lançados no inferno os ímpios e todas as pessoas que se esquecem de Deus. Aqueles que amam e praticam a iniquidade, que não estão nem aí com as profecias bíblicas e se entregam às paixões deste mundo. Porém, enquanto a igreja estiver na terra pregando o evangelho, há tempo para arrependimento. O que é escatologia? Nós vemos muito essas palavras no meio evangélico. O que é escatologia? Escatologia é a divisão da teologia sistemática que lida com todo assunto profético em relação ao futuro. Ou seja, todas as profecias referentes ao futuro faz parte do ramo da escatologia bíblica, que é uma divisão da teologia sistemática. A palavra escatologia ela vem de dois termos gregos, eschatos e logos. Eschatos significa último e logos, estudo. Daí vem a expressão estudo ou doutrina das últimas coisas. A escatologia bíblica ela tem como objetivo estudar os assuntos relacionados às últimas coisas. Então, o que é que a escatologia bíblica estuda? Quais são os temas que ela propõe? Por exemplo, o estudo intermediário dos mortos, o arrebatamento da igreja, o milênio, que é o reinado de Cristo estabelecido na terra por 1000 anos, o julgamento final, ou o julgamento do trono branco, o juízo do trono branco, e o estado perfeito eterno. Tudo isso são profecias referentes à consumação dos séculos, as últimas coisas, o que ainda está por vir. A escatologia ela também está associada à volta de Jesus. Os crentes precisam estar cientes e alerta com relação à volta de Jesus Cristo. Porque a vinda dele é tão certa quanto foi a sua ida para o céu. A vinda de Jesus ela pode acontecer a qualquer momento. Nós temos aqui uma referência em Lucas, capítulo 12, versículo 40, que deixa isso bem claro. Lucas, capítulo 12, versículo 40, que diz assim: portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora em que não imaginais. Então, a vinda de Jesus pode acontecer a qualquer momento. Ele prometeu que viria outra vez. Os anjos falaram da sua vinda. As escrituras, os apóstolos falaram da sua vinda. Os sinais do tempo falam da sua vinda. Então, a igreja precisa estar alerta, preparada com relação à vinda de Jesus. Muitos desprezam e ignoram a iminência da vinda de Cristo, mas breve ele virá e julgará os que amam e praticam o pecado.
Existe aí no mundo algumas igrejas que só pregam materialismo, só prega um evangelho voltado para a sociedade. E não se fala da vinda de Jesus, não se fala do arrebatamento da igreja, uma igreja totalmente voltada ao materialismo. Mas a igreja de Jesus Cristo, que tem compromisso com a palavra de Deus, sabe que brevemente Jesus voltará. A preocupação dos homens com o fim dos tempos. Não é de agora que os homens se preocupam com o fim dos tempos. Os discípulos fizeram uma pergunta em Jesus, lá em Mateus capítulo 24, versículo 3, muito interessante. E estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos eles indagaram Jesus com relação aos últimos tempos, o que haveria de vir, o que haveria de acontecer. E Jesus ali falou algo referente aos últimos tempos. Então, hoje, os cristãos do primeiro século, melhor assim dizendo, também desejavam saber sobre as questões do fim do mundo. E na atualidade, quantas pessoas têm a expectativa do fim do mundo, que o mundo vai se acabar? Infelizmente, as pessoas ficam iludidas por falsas profecias, por relatos que não têm embasamento bíblico e ficam criando expectativas negativas. Muitos acreditam nas profecias de Nostradamus, outros acreditam em outras revelações, porém, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, é a única fonte que traz o relato, as profecias, o estudo das últimas coisas fidedignos. A maior fonte de informação com relação às profecias bíblicas do que há de vir e de acontecer é a Bíblia, a Palavra de Deus. Mas nesse meio, muitas pessoas, por exemplo, houve uma predição aí de Nostradamus que disseram que o mundo ia se acabar pouco tempo. Já alguém dizia, mais tempo atrás, alguns anos atrás, que 2000 não chegarás. Então isso aí não passa de falsas profecias, falsas previsões sobre o futuro, porque só a Deus pertence e só a sua palavra revela. Então nós vemos muitas falsas profecias, muitos líderes religiosos têm se levantado no mundo e têm levado os seus membros, por falta de conhecimento da palavra de Deus, muitos deles deixaram suas ocupações, seus trabalhos e foram se isolar em um lugar esperando a vinda de Jesus e nada aconteceu. Os falsos profetas, muitos têm se levantado e até hoje se levantam. Vez por outra aparece alguém dizendo uma data que Jesus voltará. Mas a Bíblia diz que o dia e hora ninguém sabe que o Filho de Deus há de vir. Então, todas as pessoas que se levantam profetizando a vinda de Jesus, a grande tribulação, não passam de falsas profecias, porque ninguém pode marcar essas datas. Alguns anos atrás, eu vi um livro falando sobre exatidão. E como eu gosto de estudar as profecias bíblicas, comprei o livro e comecei a ler, li o livro todo. E eu fiquei abismado porque o autor do livro, ele fez um cálculo nas profecias de Daniel e saiu fazendo um estudo no seu livro, onde ele afirma que a igreja será arrebatada entre o ano de 2007, que a Terceira Guerra Mundial, a Grande Tribulação, assim dita, seria entre 2007 e 2014. Um livro cheio de falsas profecias, de datas calculadas que não tem de forma alguma embasamento nas escrituras sagradas. Porque a Bíblia diz que o dia e a hora ninguém sabe. Então, quando você ouvir algum estudo, algum ensinamento, dizendo
que Jesus vai vir em tal data, pode rejeitar porque é anátema. Não tem confirmação bíblica. Então, podemos ver que a preocupação dos homens com relação ao fim dos tempos é um fato. Todo mundo tem essa expectativa. Os discípulos de Jesus, os cristãos do primeiro século e até mesmo as pessoas que não são crentes, eles se interessam em saber sobre o fim dos tempos. Que seja mentira ou verdade, as pessoas têm essa expectativa. Então, isso é um fato. E de fato Jesus há de vir. Uma coisa importante que precisamos entender na escatologia bíblica, nesse estudo maravilhoso das últimas coisas, das coisas que hão de acontecer, é as interpretações escatológicas. Então, qual é a interpretação que defendemos? Qual a interpretação que tem fundamento bíblico? A lição ela apresenta a corrente futurista, a histórica, a preterista e a simbolista. A futurista, maior parte das profecias ainda vão se cumprir segundo essa corrente. Essa se adequa à realidade das profecias dos últimos tempos. A corrente histórica, que o Apocalipse é considerado um livro histórico, e afirma que parte já se cumpriu e não tem apoio bíblico essa corrente. A preterista, por sua vez, afirma que o Apocalipse já se cumpriu totalmente na destruição de Jerusalém. Quando, no ano 70, Jerusalém foi destruída pelo Império Romano, alegam essa corrente que ali já era o cumprimento do Apocalipse. Também não tem embasamento bíblico essa corrente escatológica. E por fim, a simbolista, onde afirma que tudo é simbólico, ou seja, uma alegoria onde mostra o conflito entre o bem e o mal. Também essa corrente não tem embasamento bíblico. A corrente futurista, ela começa com o arrebatamento da igreja e demais fatos subsequentes. A igreja ela será arrebatada antes da grande tribulação. E essa corrente que nós encontramos mais apoio nas Sagradas Escrituras. Ela é pré-tribulacionista, tem um posicionamento que é de acordo com o livro do Apocalipse. Veja só. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então, a pré-tribulacionista ensina que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. A igreja não vai passar por esse processo da grande tribulação. Segundo essa corrente, a tribulação não é para preparar a igreja de Cristo, e sim para preparar Israel para a restauração do plano de Deus. Com isso, em relação às interpretações escatológicas, a corrente futurista pré-tribulacionista tem apoio nas profecias bíblicas. Para concluir, aprendemos que a escatologia bíblica tem como objetivo estudar os assuntos relacionados às últimas coisas. Os discípulos de Jesus e os cristãos do primeiro século desejavam saber a respeito do fim dos tempos. E, com relação às interpretações escatológicas, a corrente futurista pré-tribulacionista tem apoio na maioria das profecias bíblicas. Então, meus amados, estudar a escatologia bíblica proporciona aos salvos a esperança de um dia estarem para sempre com o Senhor Jesus.
Então, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela sua atenção. O assunto é uma bênção. E até a próxima aula, se Deus quiser. Amém?